Olá, meus alunos e amigos, tudo bem? Graças a Deus, eu também estou muito feliz. E a aula de hoje, ela vai ser maravilhosa. E vocês não podem perder nada, então fica ligado até o finalzinho da aula e veja o que eu tenho para compartilhar com cada um de vocês. Vamos lá e bons estudos! Transporte logístico. O termo transporte logístico foi criado pela necessidade de transportar tropas durante a Segunda Guerra Mundial. O sistema mundial de transportes passou a usar logística em suas atividades, antes de qualquer outro setor industrial. É o deslocamento de bens de um ponto a outro da rede logística, respeitando as restrições, tá ok? Então, no caso aqui, quando a gente fala assim, de um ponto a outro, só que eu tenho que respeitar as restrições, tá ok? De integridade da carga e da confiabilidade de prazos. Não agrega valor aos produtos, mas é fundamental para que eles cheguem ao seu ponto de aplicação, de forma a garantir o melhor desempenho dos investimentos, dos diversos agentes econômicos envolvidos no processo. A logística no transporte tem como fundamento, o fundamento mais básico, aliás, a precisão de suas operações, tornando mais rápido, com melhor aproveitamento da carga, possibilitando o uso de carga de retorno com o mínimo de perda. O mínimo de perda, então o custo tem que ser... O transporte, dentro das atividades da logística industrial, integra, ou da logística industrial integrada, segue o mesmo princípio de prever e prover com o menor custo possível. Mesmo que o sistema de transporte da empresa seja terceirizado, é necessário fazer o planejamento e a programação das entregas do produto final, para manter um rígido controle dos custos e prazos. O sistema JIT, como também é conhecido como Just in Time, deve ser planejado de tal forma que as entregas e retiradas tenham suas datas combinadas, otimizando o aproveitamento da frota de veículos. Então, Just in Time é no tempo certo, tá ok? Na quantidade certa, no cliente certo, tá ok? No transporte certo. Então, eu tenho que utilizar esse Just in Time para ter uma boa eficácia, com o meu cliente. Para isso, é necessário um perfeito entrosamento entre as equipes de vendas e suprimentos. Quanto maior for o entrosamento entre eles, menor o custo do transporte. E isso também vai permitir que a lista seja reduzida. Exatamente. Quanto maior o planejamento e controle, melhor vai ser a entrega. Ou, digamos, mais rápido. E eu vou conseguir reduzir esse custo. O planejamento de transporte deve levar em conta muitos fatores. A seguir, os mais importantes. O que transportar em peso e volume mensal, semanal e também diariamente. O que transportar de matéria-prima retirada nos fornecedores em peso, volume, tipo mensal, semanal e diariamente. Definir o tipo de transporte a ser utilizado ou modal, como é falado. Se é ou se vai ser o rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo ou fluvial. Aí vai depender, da parte geográfica aí da logística. Definir o tipo de veículo a ser utilizado, a melhor alternativa. As distâncias mínimas e máximas a serem percorridas. As entregas e retiradas com bloqueio de horário. Então, não pode... por exemplo, entregar em qualquer hora, Sabe que a logística tem hora marcada, Então tem que trabalhar com just time, não é assim. Vou entregar tal hora, tal dia. Será que o cliente vai ficar satisfeito? Automaticamente ele já vai começar a bloquear.
Definir o tráfego e horário para carga perigosa e perecível. Eu não sei se vocês já perceberam. Por exemplo, carga perigosa, ela tem um horário para fazer esse tráfego. Não é qualquer horário. Por exemplo, no horário de pico. Quando está aquele movimento bem grande, você vê que não tem tantos caminhões assim que carregam esse tipo de produto. Entendeu? Até isso daí tem que analisar. Tá? Para evitar acidente, né? Tendo um acidente, eu tenho um custo muito maior. Eles não estão nem aí pelo acidente, né? Eles querem eliminar ou não ter o acidente para não ter o custo, tá? Executar o PEPS, ou também chamado de FIFO. Primeiro que entra, primeiro que sai. Definir a necessidade de criação de entreposto, armazém regional ou distrital. O que seria isso? Por exemplo, tem muitas empresas hoje, né, que alugam CDs, né, que fazem prestação de serviços. Então, eu mando meu produto, vai até determinado CD, de lá o CD já vai fazer o CD vai pegar esse material e vai entregar aos clientes finais. Determinar a porcentagem do custo de transporte sobre o faturamento líquido da empresa. Isso daí é essencial. Definir o programa computadorizado a ser utilizado. Elaborar os formulários de controle a serem utilizados, né? Então, no caso daí, quando eu tenho um sistema eficiente, né, um sistema de ERP, conforme eu vou inserindo as informações, o próprio sistema ele já vai elaborando esses formulários, entendeu? Então ele vai dar para mim, né, toda a parte, toda a informação em base de formulário ou gráfico, os dois, ok? Qual for o melhor para mim? Tá? Tem formulário e tem gráfico. Por isso que é essencial ter um bom conhecimento em Excel. Todo sistema ERP e WMS, eles trabalham em cima de cálculos de planilhas. Entendeu? Então, é bom ter esse conhecimento em Excel. É essencial, tá? Então, não tem para onde correr. Tem que ter Excel. Principalmente nessa área da logística. Os tipos de modais. Os modais são muito importantes para as empresas. Aqui na nossa região, tá? Eu trabalho mais com um tipo de modal, ou basicamente só um. Mas quando a gente fala em Brasil, mundo, eu vou trabalhar com todos os tipos de modais. No caso aqui da região, o modal mais utilizado é o modal rodoviário. Aqui tem o modal aéreo? Não. Então, vai depender da localização da empresa, tá ok? Onde ela está localizada. Vai ser o tipo de modal também. Então, assim, vamos começar aí pelo modal aéreo, né? O primeiro modal aqui que a gente vai trabalhar é o modal aéreo. É o transporte adequado para mercadorias de alto valor agregado. Pequenos volumes ou com urgência na entrega. Não é muito utilizado, tá? Porque o custo dele é alto. Eu tenho vantagens e desvantagens desse modal, ok? Por exemplo, uma das vantagens é rápido. Eu consigo entregar aquele produto agora, basicamente, para ontem. A quantidade é pouca. É uma desvantagem. Por quê? O frete desse modal é muito caro. Então não tem como só trabalhar com o modal aéreo. É caro. Então, referente ao peso e à quantidade aí, eu tenho vantagens e desvantagens do modal aéreo. E aqui na região não vai ter esse modal aéreo, né? Sabe disso. Modal ferroviário. A malha ferroviária brasileira possui aproximadamente 29 mil quilômetros e no estado de São Paulo, cerca de 5.400 quilômetros. Vantagens e desvantagens. Por exemplo,
Para a nossa região aqui, é uma desvantagem, porque eu não tenho, então não vou trabalhar com modal ferroviário. Poderia ser uma vantagem como? Porque assim, ó, o frete é baixo e eu vou conseguir transportar grande quantidade. Agora, digamos, no caso aqui, eu poderia pegar o produto, deslocar esse produto para São Paulo, utilizar a malha ferroviária, tá ok? Esse modal ferroviário e entregar, por exemplo, do outro lado do Brasil. Aí sim, é uma vantagem, tá ok? Então assim, eu vou colocar para São Paulo e, por exemplo, de São Paulo eu vou entregar para Recife, Pernambuco. Olha só, aí sim você está utilizando a malha ferroviária. Mas aqui mesmo não tem embarque e desembarque desse modal. Então, não é viável, tá ok? Então, é uma desvantagem para a nossa região aqui, no caso. Modal hidroviário. Usado principalmente no transporte de sojas, óleo vegetal, trigo, milho, açúcar, cana-de-açúcar, sorgo, madeira, entre outros. Baixo custo do frete. Desenvolve papel importante do baixo custo dele e também do desenvolvimento do papel que ele exerce, né, na importância da logística e do transporte em algumas regiões do Brasil e no sul e sudeste. Tem forte integração com os países do bloco do Mercosul. A administração e operação das hidrovias interiores e dos postos fluviais e marítimos são feitas de duas maneiras. Olha só, quando a gente está falando aí do modal fluvial, é aquele modal, né, que vamos colocar assim, por rios, tá? Eu consigo entregar, por exemplo, do Brasil, eu consigo entregar na onde? Tem países que estão próximos aqui do Brasil, né, que trabalham na Mercosul, trabalham com essa Mercosul, então eu posso entregar por rios esse produto nesses países que estão ligados ao Brasil. Eu tenho vantagens e desvantagens? Claro. Isso daí é essencial, tá? Vamos lá. Vantagens. O custo é baixo e grande quantidade. Desvantagens, que eu só entrego na Mercosul, tá ok? E para eu conseguir usar esse modal aqui nessa região, eu tenho que mandar para outro modal para chegar lá e entregar nesse modal e entregar no seu destino, tá ok? Então tem que entregar no seu destino. Eu tenho que fazer essa transação, tá? De mandar para um, depois para outro modal e entregar ao destino. O modal marítimo, como também pode ser chamado, né? Até o próprio nome já fala, né? Marítimo. Usa o mar. Modal marítimo é o modal mais utilizado no comércio internacional ou longo curso e refere-se a transporte, né? Ao transporte marítimo internacional. Inclui tanto os navios de tráfego regular, pertencentes a conferências de frete, acordo bilaterais e os outsides, ou de rota irregular. Vantagens: o frete é mais barato. Vantagens: a quantidade é imensa. Agora, desvantagens: o tempo, tá? O tempo e a distância. Por exemplo, eu compro um produto da China. Será que vem em tempo rápido, em tempo recorde? Não, é muito longe, tá vendo? É uma desvantagem isso aí. Compensa comprar em grande quantidade, tá? Se for em grande quantidade, compensa usar esse modal. Se for em pequenas quantidades, já não compensa, tá ok? Porque ele pode... O custo dele é baixo, mas dependendo da compra pode ser alto.
Aí muita gente fala assim, ah não, mas eu compro da China e pago um valor mínimo. Ok. Quanto tempo você vai esperar para chegar? De 3 a 4 meses. Então compensa você, né, ter um dinheiro a mais, pagar a mais e ter esse produto em tempo real, do que ficar esperando. Aí quando é exportação, então ou vem de navio ou vem de avião? Ou só de navio? Navio, se o avião fosse de avião, fica muito caro, né? O frete. Agora imagine, vem de avião, aí quando chegar aqui o governo ainda tributa. Aí nem compensa pagar o produto. Por exemplo, é um frete caro. Agora o marítimo é um frete barato, tá? Mesmo com o tributo do governo aqui no Brasil, né, ainda fica caro. Imagine com frete aéreo. Aí a coisa complicava mais ainda, ok? O outro modal aqui é o da cabotagem, transporte marítimo realizado ao longo da costa brasileira. Grande cabotagem, como é chamado, é ao longo da costa até países vizinhos, se for o caso. O maior problema da cabotagem está na regulamentação, nos impostos e na infraestrutura portuária aqui no Brasil. Então a cabotagem ela é usada nesse tipo de transporte, tá ok? Na costa, por exemplo, Santos aqui, qual é a costa brasileira aí? Tem Alagoas, entendeu? Toda essa parte aí, Rio de Janeiro, isso aí é tudo costa. E a cabotagem vai trabalhar referente a isso aí. Tem vantagens e desvantagens. Então faz parte do modal marítimo, tá? Modal rodoviário. Esse daí é o de lei, né? Modal rodoviário. Esse daí é o mais utilizado, é o maior. Por exemplo, no Brasil apresenta cerca de 62% da carga transportada. É no modal rodoviário. O transporte rodoviário caracteriza-se pela simplicidade de funcionamento. Eu tenho vantagens e desvantagens. Olha só uma vantagem, né, que eu posso entregar em qualquer lugar. Desvantagens, o frete também é alto. O frete rodoviário é alto mesmo, tá? Uma vantagem, né, que eu posso entregar de um ponto A a um ponto B, sem problema nenhum, no modal rodoviário. Modal rodoviário no Mercosul, tem? Claro, de um país para o outro. Por exemplo, Brasil, Chile, Brasil, outro país aí, Paraguai, tá vendo? Então eu posso ter esse modal referente a esses países da Mercosul. O modal dutoviário, ele pode ser dividido em oleodutos, minerodutos e gasodutos. Mas o que seria esse modal dutoviário? Eu não sei se vocês já viram aquela parte, aqueles tubos que vai de um estado a outro. Esse é o tipo de modal dutoviário. Por exemplo, a extração de petróleo do fundo do mar. Eles usam tubos. E aquele tubo ali, ó, aqueles tubos é um transporte da logística. Aquilo ali é um modal. E o nome daquele modal é dutoviário. Tá ok? Então são esses dutos que são chamados aí. No mar tem muito. Se você analisar algumas imagens aí, você vê que vem lá, já do fundo do mar, aquele duto, aí sobe e depois tem aqueles dutos até chegar em terra firme. Agora, analisando. Gente, todos os modais que existem, eles têm taxas. Por exemplo, a de valorem, que é uma taxa, né, da própria logística, tá ok? Do governo. Então o governo sempre está cobrando essas taxas aí. Taxas, a parte de frete, tá? Toda a documentação. Cada modal desse tem uma documentação específica que vai ser utilizada em cada operação. Conforme eu fui passando aqui, eu estava vendo aqui as partes aqui das taxas sobre volume, peso, tamanho do produto que vai ser transportado.
Então tudo isso aí é calculado, principalmente no modal aéreo, onde o peso mais tamanho vai ser colocado em pauta para ser cobrado. Entendeu? Aí você fala assim, mas qual é a taxa padrão? A taxa padrão sempre vai estar mudando. Então não tem exatamente, por exemplo, é essa taxa aqui, vai ser isso para sempre. Não, tem que ficar acompanhando a economia mundial, no caso, né, que a gente está falando de logística. Tem que estar acompanhando essa economia mundial e também acompanhando as taxas que os governos estabelecem, entendeu? Então essas taxas aí, o governo sempre vai estar trabalhando em cima delas, tá ok? Então não tem exatamente um padrão para eu falar assim, gente, essa é a taxa padrão e vai ser utilizada. Não, sempre vai estar mudando. Então essa daí foi sobre esse assunto aí, sobre os modais da logística, que são essenciais. Aí a empresa vai analisar qual o tipo de modal que ela vai utilizar, dependendo da localização onde ela está, tá ok? Inserida, beleza? Então fica assim, modal da logística.